Seja bem-vindo a mais um Conselho Consultivo. PS e Bloco de Esquerda chegaram a acordo para a criação de um novo imposto sobre o património imobiliário, que deverá abranger apenas os imóveis de valores mais elevados. O acordo foi alcançado no âmbito do grupo de trabalho sobre fiscalidade, que reúne socialistas e bloquistas e deverá ser inscrito na proposta de orçamento do Estado para 2017. A Renascença cita uma fonte do Bloco de Esquerda que classifica o novo imposto como uma medida de justiça fiscal, uma vez que só vai incidir sobre quem tem patrimónios elevados. O Jornal de Negócios avança que o novo imposto será progressivo e vai isentar os imóveis de valor patrimonial inferior a 500 mil euros. O imposto vai incidir sobre o património global, ou seja, sobre a soma do valor dos imóveis de cada proprietário. De fora, ficam os imóveis das famílias da classe média e os prédios industriais. O novo imposto não tem ainda nome e estará em vigor em simultâneo com o IMI. António Gaspar, Mário Caldeira Dias e Rogério Ferreira são os comentadores de hoje para debater os temas que marcam a atualidade. Muito bem-vindos, muito obrigada pela vossa presença. Começamos por falar precisamente desta questão do IMI. O que é que lhe parece, Mário Caldeira Dias? Temos mais um imposto? Isto é também um pouco já o déjà vu, não é? Todos os partidos vão para o governo, vão fazer isto, aquilo e o outro e não vão aumentar impostos. Passado algum tempo estão a aumentar os impostos. O que confirma um pouco aquilo que vinhamos dizendo. De facto, pode haver formas diferentes de austeridade, mas não há em Portugal alternativas à austeridade. O dinheiro é pouco, a margem de manobra era muito reduzida. Como sempre se vem dizendo, e está-se a verificar que é isso mesmo. A parte mais em relação ao próprio imposto em si, naturalmente que o Rogério depois poderá falar nisso, né? Mas calha exatamente com o limite dos vistos gold, mas isso é outra história. Uhum. Mas é um imposto sobre o património e não sobre o fluxo de rendimento. O que vai encontrar naturalmente pessoas ou que herdaram, ou pessoas que, por exemplo, gastaram o dinheiro que tinham em património, não é? E que agora provavelmente não terão assim tanto. Mas é também uma versão nova dos ricos paguem a crise, não é? E ver também o Bloco de Esquerda, o PS escondeu-se um pouco atrás, não é? E ver o Bloco de Esquerda a anunciar o imposto, não é? É uma coisa também relativamente estranha. Espero que lá fora, no estrangeiro, não pensem que é o Bloco de Esquerda que está a conduzir a política fiscal em Portugal, não é? A própria Teodora Cardoso também, e mesmo sobre os impostos, tem tentado criar a ideia que a descida do IRS é muito boa porque beneficia o rendimento disponível, o crescimento económico, o emprego, por aí fora. E os impostos indiretos, que politicamente são convenientes, são difusos, não se notam, é como se não existissem. Não é verdade. Os efeitos sobre a conjuntura económica, quer dos diretos, quer dos indiretos, e num país em que a poupança é quase zero, são exatamente iguais. Só que no rendimento disponível atuam diretamente sobre o poder de compra. Os impostos indiretos atuam através do efeito de rendimento, ou seja, quando os produtos aumentam de preço, as pessoas compram menos. Se eu, por exemplo, aumentar a gasolina, se eu continuar a consumir a mesma gasolina, tenho menos dinheiro para comprar outras coisas, não é? Portanto, os efeitos são exatamente o mesmo. Não estranhem depois que, fazendo, neste caso, a austeridade permanentemente pelo lado da receita, aumentando mais os impostos do que aumentam a despesa, não estranhem que depois o emprego não cresça e o crescimento económico não exista, porque a natureza do orçamento é uma natureza recessionista, não é? Desde que o Estado tire mais dinheiro da economia do que põe lá, é uma natureza recessionista. E, portanto, e já agora, só para concluir, também é bom referir aquilo que a Presidente da Comissão, da Comissão Técnica Orçamental veio dizer, Custódia Cardoso, veio dizer que, de facto, não se pode andar todos os meses a mexer nos impostos. Quer dizer, o imposto é uma questão de regime. E devia haver um acordo interpartidário por muitos anos sobre coisas como a segurança social, coisas como as leis eleitorais. Um acordo de médio e longo prazo, não é? Para não haver alterações a cada governo. Os impostos, quer dizer, não se pode estar todos os 6 meses, porque não há nada mais prejudicial. Hoje em dia, as expectativas na economia, a gestão das expectativas é uma questão fundamental. E é difícil gerir expectativas ou ter expectativas quando nem os consumidores, como ela disse muito bem, nem os investidores sabem o que é que lhes vai acontecer daqui a algum tempo. Quer dizer, Rogério, vamos começar a roubar mais aos ricos e também a roubar ao investimento?
Bem, eu acho que, sinceramente, acho que aqui o Mário já disse praticamente tudo, já tocou aqui nos pontos essenciais. E a propósito, isto lembra-me uma anedota que o Mário às vezes gosta de contar, daquela pessoa que de vez em quando batia com o martelo na cabeça e era ótimo, quando não batia com o martelo na cabeça sentia-se muito bem. Portanto, esta história de facto do imposto sobre o património lembra-me um bocado desta história, no sentido de que vamos proteger agora a classe média através da existência do imposto. Quer dizer, o imposto é necessariamente, por natureza, uma amputação de riqueza. Portanto, há de se justificar por outras razões que não a proteção, obviamente da classe média. Mas basicamente acho isto. Vamos ter aqui provavelmente o novo IMI, cujo destino da receita não vai ser os municípios, portanto vai ser uma nova receita da administração fiscal, como qualquer imposto. Vai servir para satisfazer despesa pública e, em última instância, necessidades públicas. Aumentando a despesa, tem que se aumentar a receita. A austeridade está-se a fazer por razões várias, por via da receita e não por via da despesa, sendo que, concordo também em absoluto, não podemos estar sempre a alterar os impostos, nem sequer a fazer reformas estruturais, porque isso definitivamente afasta o investimento, não é? A criação de um novo imposto é necessariamente uma reforma estrutural que, do meu ponto de vista, não só não se deve fazer anualmente, como nem sequer deve ser feita no próprio orçamento. Quer dizer, o orçamento é o pior local para fazer reformas fiscais. Quer dizer, no orçamento as alterações fiscais devem ser alterações de atualização, devem ser Mas acha que faz pontuais. sentido este novo imposto ou não? O sentido que faz é em função das necessidades orçamentais. Portanto, o imposto é uma receita pública. Portanto, se de facto há Mas pode necessidade... afastar investimento? Eu julgo que sim. Aliás, este aspecto que aqui foi referido, há aqui alguma incongruência do ponto de vista de política em geral. Quer dizer, se por um lado estamos a tentar atrair investimento designadamente em aquisição de imóveis de valor superior a 500 mil euros, é este exatamente o mesmo limite que se anuncia, a partir do qual o imposto parece que vai incidir, não é? Portanto, aqui tem alguma incongruência de políticas, mas pronto, é um imposto que vai provavelmente gerar umas centenas de milhões de receita e que vai colaborar, obviamente, para chegarmos aos limites do déficit que digamos, que o governo português e que Portugal se comprometeu perante as instâncias internacionais. Ora, Gaspar, o que é que lhe parece? É a esquerda aqui, de certa forma, a mostrar as suas garras neste governo? E também, não, mas eu prefiro fazer uma análise diferente. Quer dizer, este é um exemplo dos muitos exemplos que nós podemos pegar da falência completa do modelo, digamos, de crescimento que este governo anunciou quando tomou posse, não é? Não nos podemos perder de vista que o governo, quando tomou posse, disse que ia, digamos, diminuir a carga fiscal, disse que ia dar mais rendimento às pessoas, não é? Mais despesa para o Estado, e que esse aumento de rendimento ia gerar maior consumo e automaticamente ia gerar, digamos, uma receita fiscal maior. Ora bem, é a falência total. Portanto, neste momento, o consumo privado aumentou, mas não foi, digamos, no mesmo sentido em que aumentaram os rendimentos, quer o valor que foi dado aos empregados públicos, que foi reposto, em vez de ser na legislatura, foi logo durante este ano, foi reposto, não aumentou na mesma proporção, aumentou menos que proporcionalmente, e o Governo está, digamos, com uma situação muito, muito difícil, ou seja, em termos da receita que precisa para fazer face ao déficit, digamos, de Bruxelas, que Bruxelas impõe, naturalmente que precisa de deitar a mão de tudo aquilo que pode. Portanto, ou seja, isto podia ser este, como podia ser outro imposto qualquer, outro imposto direto ou indireto, quer dizer, aqui eu não valorizo muito ser direto ou ser indireto, não é? Porque o que está aqui em causa é, de facto, a falência deste modelo de crescimento que o Governo anunciou quando tomou posse e que não quer assumir, não é? Ainda relativamente à confiança dos investidores, que fez a pergunta aqui ao Rogério, que eu gostava de responder também sobre esse tema, gostava de dizer o seguinte. Ainda ontem houve um congresso, um encontro dos técnicos oficiais de contas e estava o presidente da Mota-Engil. E perguntaram-me se, em termos de investimentos, a Mota-Engil pensava investir agora diretamente em Portugal. Eu disse que não, porque não sente confiança. Repare, um português, nem é um estrangeiro, não é? Um português, que é a maior empresa de construção civil portuguesa, não sente confiança para continuar o investimento que, enfim, como a Mota-Engil teve há alguns tempos em Portugal. E perguntaram-se também se isso devia só ao facto
das obras públicas não arrancarem. Não é só o facto, isso é muito importante para eles, naturalmente, mas que havia um conjunto, um clima económico de tal maneira que não fazia sentir confiança, digamos, para injetar dinheiro em Portugal para novos investimentos. E não também podemos perder de vista uma outra situação, quer dizer, há sinais que nos chegam todos os dias do exterior, de potenciais investidores em Portugal, que não investem porque não têm confiança. Ainda agora, portanto, vinha a ouvir que uma agência de rating, não me recordo agora qual foi, manteve o nível em lixo com perspectiva estável. A consequência logo para os investidores foi afastar ainda mais esses investidores. Então, se o lixo vai estar estável, eu não vou para ali, quer dizer, vou afastar-me dali. Portanto, naturalmente que nos chegam todas essas informações, que investidores externos, não é, que não são portugueses, acabam por tomar, digamos, a direção do investimento num outro sentido, digamos, noutros países, que não Portugal. Portanto, ou seja, neste momento eu acho que o que faz falta aqui, de facto, se for impossível, que não sei se é possível ou não, com, digamos, os apoios do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, não sei se o Partido Socialista consegue fazer isso, não é? Porque tem que ter o apoio deles para fazer passar um conjunto de medidas, tem que tomar uma medida de política diferente daquelas que têm tomado até agora, se quer efetivamente salvar o país. Nós podemos também esquecer uma política comprometida com os próximos governos também, não é? Não comprometidas com o futuro de Portugal, não é? Porque aqui devia ser, digamos, uma política que fosse para além de uma legislatura, quer dizer, uma política, se calhar, nas próximas 3 ou 4 legislaturas, não é? Crescimento, eu recordo aqui que nós, em termos de organização de crescimento e de planos de crescimento, o último que tivemos foi em 74, quando acabou, não é? Os planos de fomento, que acabaram em 74 com a Revolução de 25 de Abril. Portanto, e não podemos também perder de vista que, a nível europeu, tirando um caso ou outro, a Espanha que está a crescer 3%, ou 3% qualquer coisa, a Irlanda também, mas repare, os estímulos que os bancos centrais por todo o mundo têm dado à economia, particularmente na Europa, o Banco Central Europeu, e o que é que se verifica? Que o crescimento das economias é anémico, é 1,4, 1,3, 1,10 já a Alemanha, que é 1, qualquer coisa. Portanto, ou seja, nem os próprios estímulos ao investimento que são dados pelos bancos centrais, não é? Pondo taxas de juros a zero ou quase zero, não é? Nem esses estímulos são suficientes para que os investidores, digamos, vão financiar-se aos bancos para fazer investimentos nos países. Portanto, ou seja, esta é uma espinha dorsal que não é só, digamos, comum a Portugal, é comum, digamos, a muitos países da Europa, eu diria até a muitos países do mundo também, sem ser a Europa, e em particular em Portugal agrava-se porque as condições, digamos, de planeamento económico, de política económica que foram seguidas por Portugal são completamente erradas. Mudamos agora aqui um bocadinho de tema e juntamos aqui 2 temas que são ambos na banca, mas com histórias diferentes. Por um lado, temos o BCP, que já deu luz verde às negociações com a Fosun. Depois temos o CaixaBank, que está com dificuldades de negociações precisamente com o BPI. Voltamos a ter aqui, e já afastando aqui o tema da Caixa Geral de Depósitos, voltamos a ter aqui uma banca que, por um lado, se quer sólida, mas, por outro lado, também aqui com esta questão do BPI, dificilmente consegue ser com outras questões externas. Pois poderá ser sólida no sentido interno, no sentido dos indicadores e dos rastros que são exigidos, e parece que qualquer dos dois, inclusive até o próprio BPI e o BCP, já têm rastros que, pelo menos num dos aspectos que eu estive a ler, estão acima daquilo que é exigido. O problema não é esse, é que o problema que se tem vindo a arrastar. A nossa banca é muito frágil, quer dizer, foi muito afetada pela crise. Na cotação bolsista desceram muito, quer dizer, são os bancos que valem muito pouco dinheiro, não é? E qualquer entidade com algum dinheiro, se as OPAs não fossem reguladas e não houvesse pelo menos há uma intervenção da Comissão dos Valores Imobiliários, esse banco podia ser comprado facilmente por qualquer entidade, e é natural que qualquer desses dois sejam já bancos potencialmente estrangeiros, não é? Portanto, o próprio BCP, essa entrada dos membros da Fosun, que era uma parte das ações que é à volta dos 30%, não é? Provavelmente exigem um lugar na administração. Quer dizer, mas conjuntamente com o tipo de administradores, hoje a presença portuguesa é quase reduzida e tal. No caso do BPI, já 45% das ações já são dos espanhóis do CaixaBank. O problema que se põe, eu não sei o que é que pode acontecer a seguir, é a desblindagem dos estatutos. A própria desblindagem significa automaticamente que o CaixaBank toma conta do próprio BPI, não é? Portanto, eu julgo que eles vão resistir,
Não sei depois quais serão as consequências disso, mas Aliás, é provável e há aqui ainda a hipótese da retirada do CaixaBank, não é? Porque apesar da paciência que diz que tem, podem quer ver isto resolvido cedo e vender as ações, não é? E vender as ações, a seguir o que pode acontecer é o mercado que vai ditar, quer dizer, mas naturalmente a própria solução para o banco e a forma como ele vai encontrar capacidade de gestão e de capital e de investimento ficam também relativamente comprometidas. A Caixa não tem exatamente a ver com este problema, mas mais uma vez o que nos vale é de facto a existência da Caixa. E já vimos que não podemos contar com uma banca forte ao serviço da economia nacional, etc., com base em empresários portugueses e em capital português. Portanto, só a Caixa neste momento é que pode desempenhar esse papel. Rogério, temos aqui por um lado, e para usar uma expressão que já é mais ou menos comum, a espanholização, e depois temos a chinesização. Não é só da banca, mas também, se olharmos para o panorama das empresas e onde vemos investimento externo, temos grandes empresas onde tivemos investimento externo, nomeadamente chinês, não é? Temos o caso da REN, temos o caso da EDP. Vê com bons olhos estas fusões e aquisições? Efetivamente, as empresas portuguesas necessitam de capital. Como o capital não existe em Portugal, obviamente que o capital tem que ser capital estrangeiro. Na banca, o que se vê é uma enorme instabilidade quanto ao que vai acontecer num futuro próximo. Não é? Isto verifica-se ao nível, efetivamente, do BPI, em que se espera, de facto, um capital espanhol, não é? Através das mudanças que se estão a operar no banco, ou que se irão operar. O mesmo, mas aqui no que respeita a capital chinês no BCP. E estas duas coisas conjugadas também com a questão da incógnita do novo banco, que, portanto, são três questões aparentemente separadas e sempre relacionadas entre si. E recordo aqui, a propósito, estas declarações do engenheiro Mota, que, para além do que aqui foi dito, referiu precisamente esse aspecto, que fazia falta, de facto, bancos com capitais portugueses. Portanto, é óbvio que em momentos em que Portugal não tem capital português, tem que ir buscar lá fora, mas se isso é benéfico para a economia portuguesa ou não, em princípio sim, nas atuais circunstâncias, eu obviamente preferia que os nossos bancos tivessem capitais portugueses. Uhum. Mário Caldeira Dias, António Gaspar, peço desculpa, o que é que lhe parece estas dificuldades que a banca atravessa e que começam a estar um pouco por todos os bancos, agora com algumas fusões e aquisições estrangeiras, como dizia ali há pouco o Rogério, mas que de certa forma também, e já falámos aqui também disto, fizeram a banca perder como um ativo, não é? Como dizia o Mário Caldeira Dias, estes bancos valem hoje cada vez menos. Bom, eu gostava, relativamente aos casos que pôs, são dois casos completamente distintos, não é? O BCP tem a Fosun, o que é a Fosun? A Fosun é um fundo que nasceu há 25 anos em Xangai, que está nas áreas dos seguros, nos investimentos gerais, na gestão de fortunas, na internet business e na área da saúde, não está na área bancária, e que tem como objetivo principal entrar em investimentos para gerar automaticamente e num curto espaço de tempo criação de valor para os seus acionistas. Ponto. É o acionista ideal para o BCP? Não. Acho que um acionista ideal para qualquer banco seria, de facto, um acionista dentro da área de negócio. Ou uma financeira ou um outro banco. Porque percebem no negócio, sabem o que é, porque quando se cria valor, o valor tem que ser repartido, não é só para os acionistas, tem que ser para os acionistas, tem que ser primeiro para o cliente, não é? O valor para o cliente, geralmente, na banca de retalho, traduz pelo preço, na banca de investimentos é a qualidade do serviço, mas a percepção do valor do cliente, em termos da banca de retalho, que é o que estamos aqui a falar, é no preço que o cliente vai pagar pelos serviços que vai aceder. Portanto, ou seja, quando há criação de valor é para dividir pelos clientes, pelos acionistas, pelos stakeholders do banco e depois pelo próprio banco para fazer reinvestimentos no próprio processo produtivo. Este é um caso. O caso do BPI. O caso do BPI nós temos que ver em duas dimensões completamente distintas. Dimensão operacional ou de negócio e dimensão política. O problema do BPI não foi resolvido em termos políticos porque não houve ainda a argúcia por parte, digamos, de Costa e de quem está no governo, de falar com a Isabel dos Santos, da Santoro, que é quem neste momento está, independentemente da família Violas ter levantado a previdência cautelar, mas tem 2% do banco, não tem nada por aí além, mas independentemente disso, tem que falar com a Santoro, para a Santoro se pôr em acordo
naturalmente com negociações com, digamos, com o Caixa Banco, porque o Caixa Banco chateia-se, sai do banco e depois o BPI, quer dizer, que já está neste momento numa situação exatamente muito maior, não é? Esse é o problema político. O problema operacional, nós sabemos que os estatutos, portanto, do BPI, o artigo 12º diz, digamos que é aquilo que consagra, de facto, os votos no capital social, que é isso que está, digamos, a aborrecer o Caixa Banco, e não é só isso, quer dizer, é porque temos que ver porque é que se querem desbloquear os estatutos, porque é que os acionistas terão os votos de acordo com o peso que tem no capital social, que me parece a mim muitíssimo bem. Repare, nós estamos num mundo em mudança. Todos os dias estamos em mudança. Todos os dias se confrontam, digamos, particularmente na economia financeira, problemas aos bancos. Os bancos têm problemas de concentração, têm problemas de alienações, têm problemas de investimentos estratégicos ou de tomadas de posições estratégicas que muitas vezes não se compadecem com uma Assembleia Geral daqui a 2 meses ou 3 meses. Não, tem que haver uma comissão executiva que esteja completamente mandatada pelos acionistas maioritários para quando aparecer um negócio, quando aparecer uma oportunidade, poderem avançar claramente porque vai criar valor para a instituição, não é? Portanto, e é isso, no final de contas, que a Caixa Banco quer. Não faz sentido absolutamente nenhum. Eu tenho 45% numa empresa e tenho que sujeitar a quem tem 2%, porque há o artigo 12º que diz que não, em termos dos votos não pode ser assim. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum que isso aconteça. Quem é que perde nisto tudo? Perde a Banca Portuguesa, perde desde logo o BPI, naturalmente, perde a Banca Portuguesa, aquela fidúcia, aquela confiança que deve existir nos mercados financeiros, que deve existir na banca, está-se a esboroar. Se calhar, se eu perguntar aos portugueses, todos têm dúvidas, será que eu posso pôr o meu dinheiro ali? Será que eu posso estar seguro ali? Está seguro ali? Está seguro ali? É uma falta de confiança, exatamente. E depois, a banca não cumpre o papel principal que tem a banca, que é o papel de intermediação financeira, ou seja, de ir aos agentes superavitais de poupança, captar-se poupança e aplicá-los nos agentes que estão necessitados deles, que são os investidores. Portanto, o papel de intermediação da banca, neste momento, não está a ser cumprido também por erros que a banca fez no passado. Porque ao conceder crédito, sobretudo crédito, digamos, mal concedido, crédito, se calhar, algum de favor, crédito sem garantias reais, ou seja, um conjunto de garantias que, no caso de incumprimento, pudessem ressarcir o banco. O que é que aconteceu? Aconteceu que os bancos apertaram muito a malha na aceitação de riscos de novos créditos e hoje o que é que acontece? Os bancos publicitam todos, têm milhões e milhões e milhões para as PMEs, vai uma PME, digamos, ao banco para ser financiada por ter um projeto e o banco diz que não. Porquê? Porque os balanços, de facto, das PMEs, na maior parte das PMEs, não aguentam esse financiamento. E aqui só, digamos, uma pequena nota. É que as PMEs portuguesas, na Europa, não é da Europa do euro, é da Europa, portanto, dos 27 ou dos 28, na Europa dos 28, são as menos capitalizadas de toda a Europa. Ou seja, os sócios, quando ganham algum dinheiro, em vez de colocar o dinheiro na empresa, ou como capital, ou como suprimentos, não é necessariamente como capital, podem pôr como suprimentos, ou como reservas, não. A primeira coisa que eles fazem é, digamos, gastar este dinheiro em benefício próprio e não capitalizam as empresas. Não capitalizando, os balanços ficam deteriorados. Quando vão ao banco, apresentam um balanço que não aguenta aquele financiamento e o banco não empresta dinheiro. Muito rapidamente, porque temos muito pouco tempo, mas para dar aqui só a voz aos três, um último tema que tem marcado esta semana, que são as declarações de Mário Centeno à CNBC. Pois, portanto, a questão do resgate, né? O segundo resgate. Numa situação dessas, aquilo que o Ministro das Finanças devia normalmente dizer é que nem sequer sabe o que é que a palavra quer dizer, não é? Muito menos falar nisso. Portanto, a última pessoa que devia falar nisso era, de facto, o Ministro das Finanças. É um erro, quer dizer, pode acontecer, qualquer ser humano, mas o Ministro das Finanças não devia dizer isso. Os Ministros das Finanças já nos têm habituado a declarações particulares, já tivemos outros Ministros das Finanças anteriores e até de outros governos que tiveram esse problema. Precisamos aqui de media training, Rogério, ou não? Para este Ministro. Repara, isto com a televisão e com a comunicação, todos falham. Isto aqui revelou, de facto, uma enorme inabilidade. Mas era uma pergunta que devia ser esperada, não? A pergunta se estamos à espera de um resgate, não sei se a esperaria, mas de facto a resposta, dizer que estamos a evitá-lo, que pronto, foi inábil a resposta, efetivamente e objetivamente. António Gaspar. Não, pareceu que não tem estado político, não é? Não tem absolutamente estado político, quer dizer, independentemente das perguntas não serem esperadas, quem está num certo e determinado lugar tem que estar preparado para todo tipo de perguntas, particularmente num lugar que ele está, que é um lugar muito, 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 muito sensível. Portanto, quer dizer, aquilo que ele disse era a última coisa que eu podia dizer na vida, não é? Resgate. Deixamos vulneráveis. Completamente, porque houve logo que aproveitar-se, quer dizer, e acho que de uma forma legítima, não é?
que um dos principais mentores, portanto, do Governo, o Ministro das Finanças, estava a admitir, porque, queirando ou não, ele admitia, não é? Estão a fazer tudo para não haver resgate. Mas isso é coisa que se diga. Estava a admitir que poderá haver um resgate. E, não, resgate não sei o que é isso. Como o Martin dizia muito bem, não, resgate não, nem penso nisso. Faço-me outra pergunta, porque isso não tem qualquer tipo de cabimento agora, não é? Muito obrigada aos três por esta análise aos temas que marcam a atualidade. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Regressamos na próxima semana. Até lá.